A atividade física que vai garantir a tua velhice sadia não é a corrida, é a musculação. A musculação, ela transforma você de um homem fraco para um homem forte. Eu sou um defensor nato dos análogos de LP1, principalmente de Monjari. Hoje vamos falar sobre como queimar gordura e ganhar massa muscular. Novamente está aqui com a gente Renato Cariani. Ele é atleta, empresário e um dos maiores criadores de conteúdo fitness do Brasil. Fisiculturista tem que ser levado em consideração apenas a questão comportamental. A estratégia não serve para a maioria das pessoas. Recebemos aqui pela primeira vez Júlio Balestrin. Ele é bodybuilder profissional e treinador de alto desempenho. É um dos nomes mais respeitados quando o assunto é treino, hipertrofia e performance física. Eu não conheço uma pessoa que tenha sucesso na musculação que não tenha profunda insatisfação com o próprio corpo. Se a pessoa acha que ela estagnou, o que ela pode fazer para destravar os resultados? Eu adoro os bodybuilders, né? Quando comecei a treinar, eu segui um monte, antes de entrar na internet e tudo mais, eu segui um monte de canal de bodybuilder. E aí, obviamente, sou franga, mas eu gosto porque vocês são a técnica pura. E geralmente tem muito treinador que não testa no próprio corpo. E o bodybuilder, ele faz o que ele acredita, de fato. Sim. Então, bota a teoria na prática, e isso é muito bom. É quase um sacerdócio, né, cara? Também. O laboratório acontece dentro da sala exato. de musculação, ali dentro do fisiculturismo. Tudo que nós fazemos para o esporte, depois vira o estudo, e aí sim, depois do estudo comprovado, aí vai para as salas de academia. Então, a maioria dos estudos que nós temos hoje, baseados em ciência da musculação, foram criados através das estratégias usadas em fisiculturismo. Muito bom. Cardio em jejum. Quem hoje não faz seu cardio em jejum? Quem começou isso de forma intuitiva lá atrás, falando da década de 80, foram os fisiculturistas, que acordavam pela manhã, reduziam a intensidade da atividade cardiovascular para um modo mais moderado e faziam em jejum. E hoje tem médicos, profissionais e estudos defendendo o cardio em jejum num módulo moderado para maior captação de gordura nessa atividade cardiovascular e maior preservação da massa muscular. Então, ou seja, o laboratório sendo validado depois por especialistas da área da saúde e até artigos. Uma vez eu vi um cientista falando sobre drogas anabólicas. Ele falou assim, cara, o que surge de medicamento novo geralmente se testa em animal, depois fisiculturistas, e aí depois ricos, e aí depois população no geral. Faz sentido. Quando você achou isso, cara? Muito bom isso, Eu não cara. lembro o nome do cara, mas acho que foi num livro do Tim Ferriss, lá entrevistava muita gente, e tinha um cientista que falava isso, que essa é a ordem de adoção das inovações em termos de drogas anabólicas. Caramba. Total sentido. Total sentido. É porque os bodybuilders também são meio doidos, né? Eles falam, acho que faz sentido isso daí, vou colocar em prática, ver o que rola. Na verdade, sabe o que é? O bodybuilder, ele é muito intuitivo. Sim, porque concordo. Cada mudança no corpo dele é muito pequena e no refino. Você pega um fisiculturista open, se ele ganhar de Open um é a ano... maior classe, né? se ele ganhar de um ano pro outro 1 quilo, é uma vitória absurda. 1 quilo De massa, né? de músculo. Porque o condicionamento dele sempre vai ser muito positivo. E aí, quando ele traz isso pro universo dele, por exemplo, testa no fisiculturista, a mudança no corpo dele, se houver, vai ser drástica na mudança de todo mundo. Porque para ele a mudança é muito pequena. Não houve mudança. Se não houve mudança, então isso não é nada inovador. O básico está funcionando. Sim. É Fórmula 1, né? Sim. Muitas das mecânicas adotadas hoje nos carros, originalmente foram testadas e utilizadas na Fórmula 1. Um fisiculturista open, ele é a Fórmula 1 da alta performance de uma sala de musculação. Fórmula 1. Então, máquina. Se essa máquina sobreviver ao fisiculturista, sobreviverá às pessoas normais. Se essa máquina for aprovada por um fisiculturista, será aprovada pelas pessoas normais, porque o fisiculturista, apesar de não ser um profissional da educação física, ou não necessariamente ele precisa ser, ele tem um profundo feeling sobre a ativação muscular, porque ele faz disso a vida dele. Com certeza. E você acha que a gente teve muita evolução? Tipo, se eu colocasse o Arnold Schwarzenegger para competir hoje, ele não conseguiria as colocações mais altas? Não.
Não conseguiria. Talvez se ele fizesse o que nós fazemos hoje. Mudando o treinamento daquela Mudando o época. treinamento. Mas se você pega a evolução do Arnold daquela época e coloca contra os atletas de hoje, o Arnold ele seria mais parecido com uma categoria hoje que nós chamamos de Classic Physique. Que é onde os atletas são limitados numa relação de peso e altura. Categoria do Ciban. Que é do a categoria Ramon. do Ciban. Entendeu? Que é, São que é físicos aquela mais que tem estéticos. mais estético, não é tão grande. Os atletas cresceram muito daquela época para hoje. Hoje o Arnold, numa categoria Open, ele teria pernas finas, faltaria Caraca, ombro. pernas finas, cara. Exato. Ele seria ridicularizado pelas pernas dele. Principalmente na sua cadeia posterior e glúteo. Exato. Que não tinha desenvolvimento para a época, não tinha o número de exercícios criados para poder desenvolver essa parte posterior do corpo. Naquela época eram muito primários, você tinha 1 ou 2 exercícios só, feitos de forma completamente livre. Então o Arnold ele fazia um sistema muito mais rudimentar do que hoje. Seria comparar mais ou menos um artesão com o período industrial que nós vemos hoje. Interessante a comparação. O Arnold, sem fama, competindo no Mr. Olímpia, digamos que por algum motivo ele ganhasse a vaga no Mr. Olímpia, na categoria Classic Physique, que seria a categoria dele. Perdão, na categoria Open, que seria a categoria dele. Ele era um atleta Open na época. Naquela época não existia Classic Physique. Open, o pessoal ia falar que ele esqueceu as pernas em casa. Sem fama. Mas esteticamente, eu particularmente acho bonito até hoje. Eu acho que Eu acho que é um corpo 100% das muito pessoas, estético. 100% das pessoas que não são do meio escolheriam o corpo do Arnold como o corpo ideal. Mas a gente tá falando sobre fisiculturismo, sobre arbitragem, né? Se ele caísse na arbitragem, Sim. ele não estaria. E eu já vi o começo do fisiculturismo na história do Eugene Sandow. Sim. Até hoje o troféu é o corpo ele. dele, né? É Aquela história eu achei muito bacana, cara. Eu falei, caramba. E a impressão que eu tenho, vocês podem me corrigir sobre isso, vocês devem ter muito mais noção, mas parece que os homens de antigamente eram mais fortes do que os de hoje, porque o Sandow era um cara que ele tinha um físico que não era gigantesco, ele fazia demonstração de força pública e ele morreu por conta de um aneurisma porque ele foi tirar o carro dele, que bateu num buraco, ele foi levantar o carro, e aí deu um problema no cérebro dele, né? Falei, cara, esse cara devia ser muito mais forte do que a gente. Vocês acham que isso realmente acontecia? A gente tá mais fraco hoje em comparação com os homens do passado? Ou não? É só uma impressão? Na verdade, quando você fala em peso, relação de peso levantado, hoje nós somos muito mais fortes. Mas você tem que entender que houve uma evolução muito grande do esporte. Mas você diz o atleta ou a população no geral, quando você fala? O atleta. O atleta. O atleta, Tá. né? Você está falando de alta performance ali no caso. O Eugene Sandow viveu em meados de 1900. E ele não tinha ali recursos ergogênicos, treinava com pesos apenas livres, né? Era a época do halter, da barra. Então ele desenvolveu o seu físico sempre com pesos livres. Tanto é que ele está segurando um barbell aqui, na pose até do Mr. Olympia. Ele foi um artista circense. Ele conseguiu ali o recurso que ele precisava para poder continuar fazendo o que ele tanto gostava. Porque, na verdade, eles precisavam mostrar o que o fisiculturismo era capaz de fazer. Então, as demonstrações de força que ele fazia para a época era exatamente para poder mostrar quanto que ele era forte, quanto que ele era avantajado diante dos homens normais. Conforme o tempo foi passando, o esporte foi evoluindo. Então, hoje nós temos homens que são capazes de levantar 500 quilos do chão. Nessa época jamais seria possível, mas é lógico que a gente tem evolução da modalidade, a gente tem evolução dos exercícios, a gente tem evolução das drogas, que também são utilizadas no esporte hoje em dia. Naquela época nem existiam, né? Então não tinha testosterona. O máximo que você conseguiria ali seria consumir um testículo de algum animal, pensando em testosterona, nada mais do que isso. Eles faziam isso na época? O Eugene Sandow fazia? Não sei se chegava a fazer nessa época, mas Há relatos de outros. há relatos de outros. Igual... Consumiria testículo para ganhar testosterona. Como Que eles são loucura. sacerdócios, né? É um sacerdócio. Não, mas vamos entrar no tema, senão vai ficar... Você vai Não, ficar... sim. Mas só para colocar, A gente a tá colocação do Júlio foi genial, né? Pra você ver que legal, né, cara? Como é que é a história do fisiculturismo. O Júlio falou uma coisa que é formidável. Eugene Sandow, ele tinha que fazer aquilo para mostrar para as pessoas, olha, eu tenho um poder. Quer ver? E ele levantava carro, levantava coisa, pessoal, uau! Hoje o fisiculturismo é um concurso.
onde as pessoas têm uma sequência de poses a ser realizadas e quem acompanha de perto o fisiculturismo, aquilo é só o final de um processo. Um processo que as pessoas acompanham. Caramba, lembra quando ele fez aquele agachamento? Olha como é que estão as pernas dele agora. Lembra quando ele fez aquela remada? Olha como as costas dele melhoraram. Então, era o que ele tinha na época para demonstrar, vamos dizer assim, o resultado da performance dele. As aptidões, né? As aptidões, que ele exato. possuía na época. Genial, Júlio. Não tinha nunca pensado nisso. E Mas tem assim, razão. tortar barra de ferro, rasgar lista telefônica. Eu vi uma foto dele muito erguendo legal. mulheres, assim, tinha uma Sim. barra e uma mulher de cada lado, ele Exato. erguendo. Eu falei, caramba. E ele é um cara que você olha assim, hoje ele é magro, né? Ele era um cara rasgado. Isso. Mas não era um cara que parecia forte pra caramba. Diferente do Montanha que o Cariani Exato, treinou que lá nós estávamos na na Islândia. Islândia, A gente estava na Islândia. Ele é levanta um homem de 500 500 quilos. Ele é o homem que levanta Por 500 isso quilos. que eu lembrei dele. Bizarro. Sandão não conseguiria levantar esse peso. Não, Mas você viu que o Cariani interessante. veio com a foto, o cara desse parecia uma... Uma criança. Uma criança, verdade. Filho dele. Parecia um filho. Um filho. Agora, olha que interessante, que nem o Júlio falou. Mas funcionava, tanto que chegou pra você a percepção de que ele era mais forte do que os homens do tempo atual. Olha que legal, cara. Mas é porque eu não Baita tava show que ele fez, comparando, então, né? não tava comparando ele com os atletas Open, por exemplo, hoje, ou com essa montanha, né? Tava comparando ele com caras normais. Mas ele era um fisiculturista. Mas ele era um cara à frente dos normais naquela época também. Né? Muito à Esse frente. é um Exato. ponto. Ele era o assustador.